Próxima estação, Incubadora de Sonhos. Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Uchoa, eu sou o criador da Incubadora de Sonhos, assistente social e também editor da Luva Editora. No programa de hoje estamos aqui com Jonathan Magela, o autor de Vidas Irrisórias. Fala aí meu amigo, se apresenta aí Jonathan. Fala Vitor, eu sou Jonathan Magela, eu sou escritor, eu sou dramaturgo, professor, estudante de roteiro. É um prazer estar aqui no podcast. Meu amigo, vamos começar pelo começo, vamos começar do básico, né? Quais foram as suas inspirações para fazer o Vidas Irrisórias, que é o seu título pela Incubadora de Sonhos? Vitor, as inspirações foram as minhas experiências. Tem muito material reaproveitado de experiências, de memórias, e também daquilo que eu escuto, né? Porque eu acho que tem coisas que você escuta, o Cortázar dizia isso, tem coisas que você escuta, as pessoas acham que vai virar conta e você não usa para nada. E tem coisas que você escuta casualmente e aquilo ali vira uma chave no seu inconsciente, talvez, e vira uma necessidade de escrever. Então, Vidas Irrisórias parte, sobretudo, da minha experiência de trabalho, em lojas de materiais de construção, em escolas, como peão mesmo de obra, uma série de coisas que eu já fiz na vida. Jonathan, já que a gente está falando do Vidas Irrisórias, como é que foi o seu processo de escrita? Como você materializou essas experiências no seu livro? Então, Vitor, esse livro, cara, eu publiquei contigo quando eu tinha 28 anos, mas esses contos, eles são bem mais antigos, né? Eu tenho escrito esses contos desde os 20, 21, sei lá, por aí. E muitos eu acabei deixando de fora através de um processo editorial junto com você, e outros eu tentei dar uma lapidada que a experiência literária trouxe. Mas eu acho que, sei lá, cara, todos eles vêm, vou me repetir, mas todos eles vêm dessa experiência, é o disparador aí, né? Eu costumo não anotar nada, ou se eu anotar são só frases-chave. Quanto mais eu anoto, parece que mais pesada a escrita fica. Eu prefiro viver a experiência, porque eu acho que vivendo a experiência você já guarda ela dentro da sua cabeça, e a partir do momento que eu começo a escrever, as ideias vão surgindo. Eu gosto muito de uma coisa que o Luiz Fernando Veríssimo fala, cara, que é: eu descubro a opinião que eu tenho sobre as coisas enquanto eu estou escrevendo. E eu acho que isso vale também para a escrita do conto, sabe? Seja através de opiniões que eu teço, através de frases ou de falas que algum personagem diga, ou até mesmo de situações narradas, porque, embora venha da experiência, esses contos venham da minha experiência, também tem muito de ficção aí, isso tudo vai surgindo durante o processo de escrita. Eu não carrego cadernetinha, não. E o meu horário preferido para escrever, eu acho que foi quando eu escrevi a maior parte desses contos, foi na parte da manhã. Eu gosto muito de escrever assim que eu acordo, tomando apenas um café. Acho que assim eu consigo prolongar o meu sono e o meu sonho. Mas o último conto, e eu me recordo bem, chama-se Prazer e Relevância, eu escrevi todo ele numa rodoviária, na cidade de Volta Redonda, no fluxo de pessoas ali, enquanto eu esperava o ônibus. Você falou que escreveu Vidas Irrisórias antes de 2017, bem antes, né? Foi a data da publicação. No período que você escreveu as Vidas Irrisórias daquele período são iguais às Vidas Irrisórias de hoje? E o quão a vida se tornou irrisória a partir do momento que a gente vive atualmente? Ô Vitor, esse Vidas Irrisórias, eu pensei nesse irrisórias enquanto irrelevante. Mas aí eu estava tateando qual palavra usar e eu pensei que Vidas Irrisórias, que a palavra irrisória, esse adjetivo, soaria melhor. Mas o que eu quero dizer é sobre vidas irrelevantes mesmo, né? Sobre aquela questão, cara, da pessoa da periferia que sonha em ter algum tipo de protagonismo e se depara o tempo todo com a impossibilidade desse protagonismo, né? De olhar para o lado e ver sempre alguém que tenha mais relevância do que ela, né? Seja na televisão, seja nos canais da internet, seja no rádio, seja, enfim, em todos os lugares. Eu me sentia muito assim, muito irrelevante. Eu acho que no fundo também, não só frente à sociedade, mas frente à vida de uma maneira geral, né? Esse fluxo incontrolável de você não saber quando vai morrer, o que vai ser na próxima esquina. Eu acho que o processo de escrever também
é uma tentativa de fugir dessa irrelevância, cara. Bom, esses contos foram escritos quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Agora eu tô com 30. Então, independentemente de ter mudado governo, de ter mudado as pessoas que estão sobre nós, eu também mudei muito. E meu ponto de vista em relação a essa irrelevância mudou. Hoje eu vejo de uma maneira completamente diferente, embora tenha muito carinho por esses contos. Eu acho, socialmente, economicamente falando, as pessoas de hoje são mais irrisórias, as vidas são mais irrisórias do que naquele tempo. Basta você ver o crescimento do número de famílias morando na rua. A cidade de Nova Iguaçu, eu não me recordo de tantos moradores de rua quanto nos dias de hoje. E se isso não é irrelevância, a pessoa não tem uma moradia, bicho, o que é, né? Então, nesse sentido, sim. Mas no sentido mais ontológico, filosófico, daquela coisa de querer assumir um protagonismo grandioso, eu acho que isso passou um pouco para mim. Hoje eu prefiro fazer como... Vou citar aqui o Marcelo Camelo, correndo o risco de fazer inimigos, né? Mas, sei lá, levar a vida devagar para não faltar amor. Nesse sentido, eu acho que às vezes é até bom ser irrelevante, é até bom passar desapercebido, tem um prazer aí. Aliás, eu acho que tem um movimento de pessoas assim muito grande saindo das redes sociais. Eu acho que por conta disso também, né? É o prazer de estar fora das coisas, é o prazer de não aparecer, é o prazer de ser desconhecido, de ser, em última instância, irrelevante. Eu acho que depois de tanto tempo, assim, com faça você mesmo, com crie o seu canal, com faça a sua página, que em última instância isso seja escravo dos seus próprios desejos, trabalhe sem parar, né? Enfim, eu acho que está chegando também uma época de cada um meio que levar a vida um pouquinho mais devagar e aceitar, com negociações, essa irrelevância até certo ponto que não seja tão dolorido e doloroso. Bom, então aproveitando essa explanação agora, né? E na verdade, não sei se chegaria só até paradoxal, em função da próxima pergunta, né, com a sua resposta agora. Qual a relevância da incubadora de sonhos para autores iniciantes, principalmente da Baixada Fluminense, onde foi o primeiro nicho de autores que a gente procurou? Assim, cara, a gente não pode confundir as coisas. Eu tive um professor de roteiro que hoje é um grande amigo, que é o Alexandre Gomes. Ele é da Escola Livre Fama, né? E ele sempre me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele sempre falou assim, cara, que sucesso é uma coisa muito relativa e depende dos teus parâmetros. E eu acho que o problema disso é você estar sempre colocando o crivo num lugar inalcançável. Isso eu acho que soa até masoquista, sabe? Você consegue alguma coisa, mas você fala, pô, mas não conseguiu o que era para ter conseguido. Não consegui chegar onde fulano chegou. É um processo de comparação, sabe, Vitor? Tô dizendo isso, cara, pra gente falar que a incubadora de sonhos, ela nos torna relevantes à medida que ela, sei lá, permite que as nossas narrativas sejam publicadas e veiculadas. Mas isso não necessariamente vai ser algo assim, o livro não necessariamente precisa ser um best-seller. Às vezes tudo que você quer é falar para as pessoas que estão ao seu redor, é falar para a sua comunidade. E, bom, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí sendo mais pragmático, é que publicando, cara, com a luva, depois de ter uma publicação artesanal e uma publicação independente, eu considero que Vidas Irrisórias é o meu primeiro livro, à medida que foi a primeira vez que eu tive um diálogo prévio, antes da publicação. Eu acho isso fundamental. Se você deixar tudo na mão do escritor, ele ou vai achar tudo maravilhoso, ou vai achar tudo uma porcaria. E ambos são grandes riscos. Eu acho que quando você tem um diálogo, é alguém que coloca você com os pés no chão. E a experiência da incubadora de sonhos, à medida que nos traz assim, um diálogo editorial mesmo, dizendo isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, isso aqui merece ser... É bom, mas dá para melhorar. Eu acho que isso melhora os textos, ajuda a gente a trazer à tona as nossas narrativas, mas de uma maneira mais profissional, entendeu? Quando você comenta sobre as pessoas poderem ler realidades delas, realidades próximas, né? Que foi a primeira parte da pergunta, né, que você respondeu. Como você vê isso na questão da incubadora de sonhos? Você podia se aprofundar um pouquinho mais nessa parte? E como também
trazer a sua voz para outros locais onde a potência da sua voz não chegasse com tanta força? Você me falou de voz, você me lembrou até o que as pessoas costumam falar. Eu acho que é hora de dizer, né? Que muitos diziam que Ouvidas Irrisórias era a voz do pobre, e não é a voz do pobre, é a minha voz representando pessoas de camadas baixas e médias, né? Isso é bom deixar bem claro, assim. Agora, a importância disso, na minha opinião, Vitor, é a seguinte: eu cresci sem livros. Fui ler meu primeiro livro lá pelos 20 anos. Mas a maioria das pessoas que leu na periferia não tinha acesso a livros que se passavam na periferia. Não é que essa seja a única razão de ser do livro. Eu acho que ler um livro que se passa em outro lugar também é extremamente importante à medida que te faz viajar e conhecer outras realidades. Mas se sentir a sua realidade representada nas páginas de um livro, talvez também seja muito importante para a autoestima desse leitor, para a identificação melhor desse leitor com o seu próprio território. E aí, com a Incubadora de Sonhos, eu acho que não é a primeira iniciativa, mas é uma das iniciativas que traz à tona esse processo. Assim, do morador da Baixada Fluminense começar a ter acesso, não só da Baixada, mas também das periferias, começa a ter acesso a narrativas que se passam no seu próprio território, no seu próprio lugar. E, bom, também tem outro caso, que é a questão do lugar de fala, né? Eu não acho que seja essencial o lugar de fala, eu acho que nós temos o eu lírico e podemos narrar histórias que se passam em quaisquer realidades sobre quaisquer pessoas. Eu não seria autoritário ou totalitário ao ponto de dizer que, sei lá, só um negro pode escrever sobre a vida de um negro ou só um gay pode escrever sobre a vida de um gay. Eu acho que existe sim o eu lírico e que a gente tem liberdade para escrever sobre aquilo que quiser, desde que seja uma representação, como eu te disse. Mas é bonito de se ver alguém escrever sobre a Baixada Fluminense, sobre a periferia, vivendo aquele lugar. É diferente do que aquelas coisas assim insólitas que a gente conhecia antes, sabe, dos anos 70, 80, 90, enfim, diante de pessoas da Zona Sul, de pessoas de outras realidades, tentando escrever sobre a realidade dos mais pobres e dos mais periféricos. Estamos aqui, chegamos ao final do nosso podcast e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está participando da Incubadora de Sonhos, que está ouvindo aqui o nosso programa. Eu acho que escrevam, mas vivam também, tenham experiências, ouçam, porque a gente já conversou muito sobre isso, né, Vitor? O processo de escuta é muito importante para a escrita, escutar outras realidades, e se a pessoa tiver o privilégio, cara, porque eu acho que é um privilégio, né, num lugar com tão poucas iniciativas como a da Incubadora de Sonhos, se a pessoa tiver o privilégio de ser publicada, que ela abrace essa possibilidade e que assuma a literatura realmente como como um trabalho, como um exercício cotidiano, como algo realmente que pode divertir, transformar e fazer a vida das pessoas um pouco mais críticas. Eu acredito, Vitor, que em última instância, ler ficção faz com que a gente consiga compreender melhor os outros. Tá aí o Dalton Trevisan, né, cara, que direto tá assumindo papéis, assim, eu líricos e narradores, assim, completamente desprezíveis na sociedade, tipo estupradores. Não é fazendo uma defesa, mas já teve alguém que disse, a literatura existe também para que a gente escute as vozes que procuramos ignorar. E o Dalton Trevisan, que talvez seja o contista vivo mais relevante do Brasil, está lá em Curitiba com mais de 90 anos, ele é um cara que traz muito à tona essa questão. Então, para autores da Incubadora de Sonhos, é isso. Eu acho que é um papel fundamental. A gente está trazendo à tona algumas vozes que as pessoas não preferem não escutar. O silêncio incomoda pra gente, né? Com certeza. Mas, meu amigo, então, chegamos ao final. Pessoal, daqui a pouco aparecerei de novo perturbando vocês. Então, até a próxima. Valeu! Valeu, Jonathan! Valeu, Vitor! Próxima estação, Incubadora de Sonhos.